Olá, meu nome é Pedro Camargo, eu sou especialista em comportamento humano de consumo. Mais especificamente, trabalho com biologia do comportamento do consumidor e com neuromarketing. E hoje eu quero falar com você, lojista, sobre os marcadores somáticos. Né? O que faz realmente o sujeito voltar à loja, o que fideliza um cliente à sua loja. Todo mundo tem uma teoria, a fidelização tem livros e livros e livros. Mas ninguém fala exatamente do processo do consumidor, o processo interno dele. Né? O que acontece dentro do organismo do consumidor, como que são vistos, sentidos, como eles são percebidos para que o sujeito volte. Né? Os pontos de vista são sempre sobre ciências sociais. Né? Que aí você observa hábitos e não realmente o motivo, o push button que a gente chama, que faz o sujeito voltar. Tá? Então nós vamos falar sobre marcadores somáticos. Né? Marcador somático é um mecanismo, na verdade, um mecanismo automático que apoia as nossas decisões do dia a dia. Né? A partir do quê? De emoções anteriores. Vamos imaginar, o cliente quando está na loja, ele fala sobre, passa pela cabeça dele um tempo passado, que é o que ele viveu já na sua loja, o presente, que é o que ele está sentindo naquele momento, e um futuro. Será que vai valer a pena? O marcador somático é exatamente para isso. Para quando ele entrar na sua loja, ele traga boas impressões do passado. Né? Boas lembranças. E vamos deixar claro também que a memória é feita de emoções. Então, se você não deixa emoções marcadas, emoções fortes na sua loja, ele não vai lembrar da sua loja. Tá? Então, o marcador somático, e soma, deixa eu explicar para você, significa algo material, químico, físico, tá ligado ao organismo. Então, é uma sensação corporal que o sujeito tem assim que ele entra na sua loja e tudo que ele vive dentro da sua loja. O olhar do vendedor, o cheiro da loja, como está exposto, a iluminação, tudo isso são marcadores somáticos. Tudo isso vai influenciar o comportamento do consumidor. E tem uma coisa muito interessante em marcador somático, que a gente imagina que a compra é racional. E eu sempre repito isso, que não há compra racional. Né? As compras são emocionais e instintivas. Obviamente que o racional também participa disso, mas muito pouco. Tá? Quem funciona mesmo é o reptiliano, que é a base do nosso cérebro, e o sistema límbico, que é o emocional. Tá? Como eles são mais antigos, eles têm mais vias neurais que saem de baixo, que a gente fala bottom, top, de baixo para cima, do que de cima para baixo. Então eles acabam inundando o córtex. Outra coisa, pesquisadores já têm mostrado bastante que a compra não é racional, é bem emocional, em função de que, se você trabalhar só o racional, se a pessoa fosse realmente somente racional, ela não conseguiria fazer a compra. Né? Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos, ele mostra muito isso. Ele tem uma pesquisa sobre isso, que ele tem pessoas lá que tiveram algum problema ou algum tumor ou alguma coisa na área emocional e só trabalham com a racional. Gente, essas pessoas ficam horas tentando decidir uma coisa muito simples. Por exemplo, um canudo azul ou um canudo vermelho. Ele fica horas trabalhando isso para poder decidir que canudo ele vai usar. Ele tem um exemplo lá muito bacana de um sujeito que tinha que marcar a consulta, né, o retorno com ele, se seria na terça ou na quarta. Ele disse que o sujeito ficou horas para decidir terça ou quarta. Por quê? Porque ele é tão racional, ele racionaliza tanto que ele não consegue decidir, ele fica pesando um monte de coisa. Então é bom a gente saber que as emoções e os instintos têm um peso muito grande na decisão de consumo. Tá? E o marcador somático é justamente a impressão que você vai deixar trabalhando esses sentidos dentro da loja. Né? Trabalhando os sentidos, a audição, o tato, a visão do sujeito. Né? Então, a iluminação é importante, tem um monte de coisa que vai influenciar esse comportamento e que vai deixar gravado na memória do sujeito. Caso você erre em algum desses aspectos, ele não vai voltar na loja. Ele não sabe te dizer o porquê, não adianta perguntar, não adianta fazer pesquisa, porque ele não vai te dizer, olha, eu voltei, porque 95% da informação que a gente tem no cérebro está no inconsciente. Então ele não consegue te responder. Ele não sabe o porquê. Né?
impressões então sobre o seu vendedor. Não tem, a gente não diz, olha, eu não fui com a cara dessa pessoa. Pois é, microexpressões faciais passam alguma coisa que me incomoda. Por isso eu não vou com a cara com a cara de pessoas, mesmo que eu não conheça essa pessoa. Tá? Então essas sensações corporais aí são muito importantes dentro da loja. Né? E é aí que você tem que aprender a trabalhar os sentidos dentro da loja, para que o sujeito volte, né? Para que ele use esse processo automático, que ele não entende, não sabe te dizer, e tem uma boa impressão, e saia com boas impressões somáticas no organismo dele. Né? Então ele tem boas lembranças, e a gente sabe, e eu já falei, que emoções causam memórias. Né? As memórias não são de coisas não importantes, só existe memória de coisa importante para o sujeito. Então ele só vai voltar na sua loja se tiver uma grande experiência. Tá? E o marcador somático é que vai fazer isso. Nós precisamos começar a pensar nisso, né? Porque a gente pensa em fidelização em processos. Faça isso, pergunte, mande um e-mail. Tá, mas o que o sujeito está sentindo dentro da loja? Como ele se sente na sua loja? Você sabe? Não. Então nós vamos conversar muito, muito, muito sobre isso. Tá? Esse é meu primeiro vídeo. Eu quero dizer para vocês que eu vou fazer bastante esses vídeos. Tá? Vou colocar na web. Quero uma coisa, que você me diga se gostou desse vídeo, tá? Se gostou, coloca aí embaixo para mim, ó, gostei do vídeo, né? Clique em gostei. Por favor, compartilhe esse vídeo, né? Para que as pessoas fiquem sabendo que agora eu tenho os meus vídeos, estou falando com vocês, eu vou falar bastante. E também vou pedir para você deixar o comentário. É importante para mim ter seu comentário, né? Para saber se está bacana ou não, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. Um super abraço e até o próximo.